Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar aí uma análise financeira do fundo VSLH11. A gente vai começar uma sequência de vídeos aqui de alguns fundos que estão com problemas aí no mercado e vamos fazer uma análise aqui dos seus números através do informe trimestral, comparando com o relatório gerencial, aquilo que o fundo tem distribuído, se é sustentável, se não é, como é que está o caixa do fundo. Então a gente vai fazer um apanhado aqui de algumas situações em que a gente vê no informe trimestral, não vê no relatório gerencial. Então fique conosco para você ter essas informações aqui. Esse é o primeiro vídeo dessa série. A gente vai começar a fazer esse aprofundamento além dos relatórios gerenciais que a gente já fala aqui no canal. Tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, FIF, Agri, FINFRA, o principal assunto aqui no canal, deixa o seu like, ative as notificações e deixa aí então nos comentários do vídeo as suas sugestões também, o que você acha do VSLH11, tá? Esse informe trimestral eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, esse aqui então é o VSLH11, esse é o informe trimestral de encerramento em junho, né? Então é o VSLH, assim como a HCTR11 também tem o Tord também tem publicado os relatórios muito tarde, o VSLH e Tord então bem tarde mesmo, com 2, 3 meses de atraso. A gente então vai fazer uma análise aqui desses números que são apresentados no informe trimestral, tá? Para você ter uma ideia de como fazer também a leitura desse tipo de relatório, tá? Esse relatório aqui também é muito importante. São relatórios que são mais numéricos, né? Mas tem partes qualitativas também aqui que você tem que também fazer uma pequena interpretação dos números, tá? Bom, aqui tem as informações, toda a parte de informações do fundo, tá? A gente vai pular essa parte, a gente já costuma falar isso dentro dos relatórios. O fundo é um fundo de crédito, então é um fundo que investe principalmente em CRI e tem fundos de investimento imobiliário também na sua carteira. Então, o fundo ele vai aqui não ter ativos de bens imóveis, né? Esse aqui, no caso, só tem ativos financeiros, principalmente CRIs. Então a gente verifica aqui, ó, dentro da listagem, são dois fundos de investimento imobiliário, o XBXO11 e o lote metro quadrado, ambos aqui somados, que dá um pouco mais de 30 milhões de reais investidos. O restante são CRIs, tem uma lista aqui de CRIs na carteira do fundo, né? Tem aqui todos esses CRIs com os números aqui, né? As séries, as quantidades de papéis que o fundo tem, né? De cotas desses CRIs. E mais para baixo aqui a gente vê também alguns números de ativos de liquidez, né? Então a gente verifica aqui ativos mantidos para necessidades de liquidez, é o caixa do fundo, né? Basicamente. Então o fundo atualmente aqui tem um caixa, né? De um pouco mais aí de 1.160.000 reais. E quando a gente observa aqui mais para baixo, a gente vai também verificar o resumo do semestre. Ó. Mais para baixo aqui, a gente vai verificar que é a distribuição do resultado no semestre. Então, o fundo teve no semestre 6 milhões e 800 de resultado, tá bom? 6 milhões e 800 de resultado. E 6,5 milhões corresponde aos 95% que o fundo é obrigado a distribuir de acordo com o artigo 10 da Lei 8668 de 93, a Lei dos FIIs, né? E aqui embaixo a gente verifica também aquele resultado financeiro que excede os 95%, que é 343 mil reais, que é aquele que o fundo pode ficar em caixa, né? Não é obrigado a distribuir. Então ele também destaca isso aqui dentro da distribuição acumulada. Nos rendimentos declarados, a gente verifica um valor muito superior ao resultado, quase 2 milhões de reais acima do resultado oferido nesse período. E a gente verifica isso também aqui no percentual distribuído. Ó. O fundo, nesse período, distribuiu 26% a mais do que os resultados do período, resultado financeiro. Tá? Aqui é tudo financeiro. E o que o fundo tem distribuído, ó, 895 mil reais. E quando a gente vai lá no relatório, então, compara com a demonstração do relatório, a gente verifica um pouquinho aqui mais para cima no relatório do VSLH, a gente observa aqui que ele tem
distribuído, né, utilizado o caixa para complementar a distribuição de 896 mil. Né? A gente tem tido um resultado aqui em torno de 800 mil reais, despesas de 130 em média e 650 a 680 de resultado de caixa. Tá? Então, a expectativa ainda, apesar de não ter saído o relatório de julho e agosto, é que isso aqui foi disso aqui para baixo. Por quê? Porque o IPCA, né, o IPCA teve uma estabilidade aí, teve uma deflação em junho, né? Teve ali uma pequena alta, uma pequena inflação ali em julho, muito baixa, e em agosto já teve redução em torno de 25% da inflação observada em julho. Então a tendência é que esses resultados aqui dos CRIs, essas receitas, ela tenha uma redução, se mantiver a inadimplência do fundo, né, tenha uma redução nos próximos meses. E ele tem aqui também que continuar complementando, então complementando aqui numa média de 250 mil reais nesses últimos 2 meses aqui observados no relatório, maio e junho, tá? E o que a gente verificou aí em julho e agosto, né, os anúncios desses dois proventos, manteve-se os 30 centavos de distribuição. Então, imagine isso aí, uma média de utilização de caixa, já que a gente não viu resoluções nas inadimplências do VSLH11. Então, quando a gente volta lá para o informe, a gente verifica, né, que o fundo distribuiu aqui em junho realmente, né, isso aqui é o rendimento a pagar, né, já que é o fechamento de junho, só se paga em julho, então esse aqui seria o valor que foi pago referente a junho e pago em julho. Mas quando a gente volta lá para aquela necessidade de liquidez do fundo, a gente observa então que, mantido a utilização de 250 mil reais em média, o fundo sustentaria esses 30 centavos por 4 meses. Né? Então, junho já está aqui, esses valores são de junho, e julho, agosto, setembro e outubro, de acordo com o caixa aqui, né, complementando 250 mil reais e nada se alterando, o fundo manteria os 30 centavos até outubro. Agora, o que eu achei estranho aqui nos valores financeiros do fundo foi esse valor aqui, ó, 16 milhões e meio de reais, que está investido num fundo de investimento da R Capital Seletos, que é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado. É isso mesmo, né? O R Capital Seletos, o fundo com 16 milhões e meio, e essa informação ela não aparece em lugar nenhum no relatório, pelo menos eu não encontrei, virei o relatório mais 3 ou 4 vezes, não encontrei essa informação. E quando a gente vai lá no relatório, só para poder confirmar, quando a gente vai lá fazer a análise do portfólio, a gente verifica que na relação de CRIs, 247 milhões e meio de reais investido em CRIs, daí tudo bem, está lá também no informe trimestral, mais 31 milhões investidos aqui em fundos de investimento imobiliário, que a soma aqui dá basicamente, arredondando, 280 milhões de reais, tá? A gente pega lá no início, o fundo é um fundo de 301 milhões de reais. Então, onde está esses 20 milhões restantes? Né? Que não é anunciado aqui. Claro que parte é caixa, né? Parte ali é caixa. Então, parte aqui é o caixa, em torno de 1 milhão e pouco. E parte aqui é esse fundo, que não é colocado lá no relatório gerencial. E esse fundo, né, tá lá registrado, está aqui registrado no informe trimestral e nos informes trimestrais anteriores, possivelmente. Eu fui pesquisar então esse fundo. Esse fundo é esse aqui, ó. É o R Capital Seletos, fundo de investimentos em cotas de fundo de investimento multimercado. É um fundo que iniciou lá em 19, um pouquinho antes do VSLH11, é gerido pela mesma gestora do VSLH11. E a classe é multimercado e a subclasse é investimento no exterior. Isso não é publicado por cotista, né? E eu sou cotista do VSLH11. Cadê a transparência da gestão? Eu não sabia, fui saber agora nesse estudo mais aprofundado. E é um fundo que tem a rentabilidade positiva, 7,20% de rentabilidade nos últimos 12 meses. É um fundo que tem um patrimônio de 66 milhões e 16 milhões é investido pelo VSLH.
e tem 5 cotistas na sua base. Um deles é o VSLH11. Aqui eu não consegui saber quais são os outros cotistas, né? Não consegui saber quais são os outros cotistas, mas é um fundo que, inclusive, ele é um fundo que poderia fazer parte da liquidez imediata do fundo. Ó. Se a gente pegar as informações aqui, é um fundo que no resgate é dia útil mais um, é D mais um. Então, se ele resgata hoje, no próximo dia útil, possivelmente já está disponível o valor de resgate, né? Então, isso aqui também seria uma disponibilidade do fundo. Eu não sei porque ele está classificado lá, não está classificado dentro da disponibilidade do fundo. Enfim, são essas coisas que a gente vê, que às vezes a gente não entende, né? E o fundo aí praticamente, não digo omitindo a informação, né? Não queria dizer essa palavra, mas como cotista eu vou ter que dizer, fundo omitindo essa informação no relatório gerencial, eu mesmo nunca ouvi falar que eles mexiam nisso, mas dentro de uma análise mais criteriosa do portfólio, né, a gente vê essa diferença e vai buscar, e aí então dentro aqui do relatório trimestral, tem esses valores aqui, 16 milhões e meio, que como é um fundo de liquidez praticamente imediata, ele também deveria fazer parte da disponibilidade do fundo. Né? Então, pegando somente aquilo que com necessidade de liquidez, o fundo sustentaria os rendimentos até de 30 centavos até outubro. Né? Mas, na minha opinião, isso aqui também comporia o caixa do fundo, né? Mas apesar de ser também possivelmente é um dos objetivos do fundo em investir, mas eu não entendo o porquê que não está no relatório gerencial. Então, espero que vocês tenham entendido o sentido do vídeo, né? A gente tem que aprender um pouquinho a ler também esses relatórios trimestrais, para a gente saber qual é o nível de transparência que hoje o fundo exerce, né? E a gente saber qual é a real situação de caixa do fundo, caso, né, o fundo necessite ali de caixa, até mesmo para poder fazer o capital de giro do fundo, né, fazer uma distribuição linearizada e, infelizmente, aí o fundo não foi transparente com esse fundo de investimento aqui falado no informe trimestral. O que vocês acham aí? Coloque nos comentários, tá bom? O que você acha aí dessa situação? E se vocês gostaram, pode indicar outros fundos aí nos comentários. A gente vai estar fazendo essa análise mais criteriosa dos números, comparando sempre com os relatórios gerenciais, ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.